Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Bom dia a todos. Vamos para a nossa mensagem da manhã e nessa manhã nós vamos meditar um pouco sobre o sofrimento, né? O propósito de Deus no sofrimento, nas provações. Nós estamos vivendo aí dias meio difíceis, né? Onde não somente a questão, né, do vírus tem nos atingido, mas o próprio fato de estar em casa de forma obrigatória, isso tem nos levado a um aumento da ansiedade, preocupação. Nós temos muitos entrado em conflitos, muitas vezes desnecessários, e uma verdade muito, como eu diria, muito importante e que muitas vezes negligenciada é que nós não sabemos lidar com os sofrimentos muitas vezes. A gente não sabe lidar com os momentos de provação, né, com os momentos difíceis da nossa vida. Muitos de nós tomamos decisões erradas por causa do sofrimento, por não sabermos lidar com as tribulações. Nós acabamos fazendo coisas que nos arrependemos depois. E a situação que nós estamos vivendo, em que não só o confinamento em casa, mas a própria questão financeira tem se agravado a cada dia. Vi um relato de 600 mil empresas aproximadamente fecharam no Brasil nesse mês, segundo o Sebrae. Então, muitas pessoas que estão aí passando dificuldades. Eu sei que tem muitas pessoas que não estão passando nada, principalmente os que têm dinheiro, e de pessoas até mais simples que nessa época têm até conseguido gerar uma renda, né? Seja de uma forma ou outra, né? Mas a realidade é que tem sido dias difíceis, né? Então, eu quero que a gente abra a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, né? E nós vamos aprender, né, ou reaprender, né, sobre como lidar com o sofrimento, como lidar com os momentos difíceis, né, e nós vamos ver algumas orientações aqui de Tiago. Nós teremos duas orientações, uma nós vamos ver agora pela manhã e a outra pela noite, certo? Estamos aqui também com a companhia do meu gato, né, tá aqui cochilando, não sei até que horas, mas ele está aí conosco, nos fazendo companhia, o Quibilo. Vamos fazer a leitura então de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar. Deus amado, Senhor bendito, muito obrigado pela sua palavra que nós lemos aqui, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo nos ilumine e que possamos aprender mais uma vez com a tua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia também da minha vida, que eu seja instrumento nas tuas mãos nessa manhã e que eu possa falar da parte do Senhor, ó Deus. Ó Pai, é no nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Pois é, meus irmãos, então, muitos de nós não sabemos lidar com o sofrimento. E para nós entendermos um pouco aqui o contexto, Tiago, quando escreve essa carta, é num contexto de sofrimento. A igreja estava sendo perseguida, a igreja estava passando por dias difíceis. Observe que ele começa no versículo 1 dizendo, se identificando, né, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, e aqui ele está endereçando a carta, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então,
a dispersão aqui a qual ele se refere é quando, em muitos momentos, né, judeus e judeus cristãos, como é o caso aqui, que viviam fora do território de Judá. Muitas vezes pela perseguição ou por outros motivos, eles eram obrigados a se espalharem, né, e a viverem longe do território de origem, né? E então, quando Tiago escreve essa carta, Tiago está escrevendo para esses irmãos, né, das 12 tribos, como ele diz aqui, que é uma ideia aqui simbólica, né, apontando para as 12 tribos de Israel, né, que é o povo de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento. E ele usa essa nomenclatura aqui a esses irmãos no Novo Testamento. Aqui ele está querendo se referir ao povo de Deus, né, aos judeus que se converteram ao cristianismo. Certamente também haviam aqui gentios, que eram povos não judeus, que também se converteram ao cristianismo, mas ao que parece aqui o foco de Tiago é principalmente os judeus cristãos, né? Então estavam num contexto difícil de perseguição, além de estarem na dispersão. A igreja também, como sempre passou, mas principalmente no primeiro século, por perseguição. Primeiro, pelo fato de ser cristão, você negava a autoridade de César. Você não reconhecia César, né, que era o imperador do Império Romano, né, como sendo o Senhor dos Senhores, né? Apesar de reconhecê-lo como autoridade, mas não como a suprema autoridade. Para os cristãos, Cristo era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e estava acima de César. E isso gerava conflito, né? Além do mais, os cristãos eram acusados, muitos deles, de serem ateus. Imagine só, né, os cristãos ateus. Pois é porque nos dias aqui do Novo Testamento, principalmente os primeiros séculos, era muito comum que os pagãos adorassem mais de um Deus. Então, aqueles que adoravam um único Deus eram vistos como ateus, porque adoravam só um, né? Então, os cristãos eram assim vistos. E muitos também diziam que os cristãos eram canibais, né? Não usavam essa palavra, mas é o termo que nós conhecemos, né? Porque pelo fato de os cristãos se reunirem, e quando se reuniam, né, bebiam o sangue e tomavam e comiam do corpo de Cristo, né, as palavras da ceia, eles tomavam de forma literal e achavam que de fato os cristãos se reuniam no dia da semana para ali fazerem sacrifício de pessoas e comerem alguém ali, né, literalmente. Então, esses eram alguns dos motivos pelos quais os cristãos eram perseguidos e eram mal vistos pela sociedade, né? E quem escreve a carta é Tiago. Tiago aqui não é o Tiago o apóstolo, mas é o Tiago, o irmão de Jesus. E interessante aqui é que ele se identifica como sendo servo de Deus, do Senhor Jesus. A princípio, Tiago não cria que Cristo era o Messias. Se você observar a narrativa dos evangelhos, você vai perceber que Tiago, irmão de Jesus, duvidou de que Cristo fosse de fato o Messias, né? Mas depois o Espírito Santo operou no seu coração e ele não somente creu que Cristo era o Messias, mas se tornou um presbítero e se tornou um líder da igreja, conforme vimos lá em Atos, né, no Concílio de Jerusalém, que é liderado por Tiago, né? E interessante que ele se descreve aqui não como sendo o irmão de Jesus, né, que traria um peso enorme ao que ele falaria, né, e não se descreve como o presbítero, mas ele se descreve aqui como servo de Deus. E a palavra servo aqui é a palavra que no grego é usada para escravo. Você tinha pelo menos 3 palavras para se referir a servo. A palavra diácono, como nós conhecemos, né, que é o serviço, né, aquele que se dedica ao serviço de forma voluntária, né. Você tinha a palavra mistos, né, que é a ideia aqui de um servo, mas que é um servo que buscava recompensas, né. Ele tinha que receber um estímulo para servir, né. E você tinha a palavra doulos, né, que é justamente a palavra que aparece aqui.
no sentido de alguém que é escravo de outro, né? Se entrega como escravo, né? E como nós como crentes somos doulos, somos servos de Cristo, escravos do Senhor, né? E nós então, como servos e escravos que somos de Cristo, nós perdemos a nossa identidade, né? Nós não servimos a nós mesmos, nem aos nossos desejos, mas devemos servir unicamente ao Senhor. Aqui já traz uma primeira lição, né, o texto de Tiago, né, de que nós somos de fato servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós não servimos a nós mesmos. Nós não estamos aqui para fazer com que a nossa vontade prevaleça, mas para que a vontade de Deus prevaleça acima de todas as coisas, né? É apenas uma lição aqui extraída já do início, mas vamos continuar aqui. O Tiago, ele vai então trazer aqui algumas instruções de como nós lidarmos com o sofrimento. Ele vai trazer instruções para várias outras coisas, né? Não somente para isso, né? Mas aqui nesse primeiro capítulo e nesses primeiros versos, né, ele vai trazer essa instrução para nós. Como lidar com o sofrimento, como lidar com as tribulações. E ele vai aqui trazer como nós devemos então lidar com elas. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ora, Tiago diz que nós devemos enfrentar as provações nos alegrando. Poxa, irmãos, como isso é diferente do que nós estamos acostumados a ouvir e do que muitas pessoas falam, que muitas igrejas pregam, que o mundo fala. Nós somos ensinados de que o sofrimento deve ser encarado, né, de forma negativa. Nós devemos rechaçar o sofrimento, devemos evitar o sofrimento e fugir dele. Mas aqui aqui Tiago, ele nos ensina de que nós devemos nos alegrar ao passarmos por várias provações, né? E ele descreve aqui não só uma, mas várias. Isso são todo tipo de provação. Então, aqui está se falando de dificuldade financeira, de problemas familiares, de enfermidades, né? de problemas com o trabalho, né? E, enfim, várias classes de provações poderíamos descrever aqui. Então, como nós devemos enfrentar as provações? Ele diz com alegria, né? Nós devemos nos alegrar. E aí eu volto para o nosso contexto, porque nós estamos justamente o contrário, nós estamos tristes, estamos confinados em casa, contra a nossa vontade, né? Estamos sem trabalhar, né? O que para muitos é um sofrimento, né? E muitos estão sofrendo ansiedade, estão sem saber o que fazer em casa, né? Muitos estão passando dificuldades financeiras porque tem faltado trabalho, o trabalho tem sido pouco, né? Então, irmãos, assim, tem sido um período difícil, né? Alguns conseguem lidar melhor com isso, outros não, mas o que nós vemos aqui é que temos que nos alegrar, independente da situação que seja, né? Nós temos que estar alegres ao passar pelas provações, né? Então isso aqui vai na contramão de tudo que nos é dito por aí, né? Nós somos aqui ensinados pelo Espírito Santo a nós nos alegrarmos quando passarmos por toda sorte de problemas, seja seu filho nas drogas, seja, né, o problema familiar que você esteja enfrentando com sua esposa, né, com seu marido, com seus filhos, né, seja falta de dinheiro, falta de trabalho, seja ansiedade, sejam problemas sexuais, independente de qual seja o problema, né, de qual seja a provação, nós temos que nos alegrar. E é interessante aqui o termo que é usado aqui, que são provações, né? Então, de fato, o sofrimento ele nos prova, ele nos testa, né? E o que é que ele testa em nós? Olha, o verso 3 diz: sabendo que a provação da vossa
fé, ou seja, ela testa a nossa fé. Isso que as provações fazem, testa a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E ela diz, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nós temos que nos alegrar quando passarmos por provações, e nós temos que lembrar o porquê disso. Por que passamos por provações? Porque quando passamos por ela, é que é produzido em nós perseverança. Muitos de nós oramos por perseverança. Queremos ser perseverantes, crentes firmes. No entanto, nós queremos pular o degrau do sofrimento. Nós achamos que podemos ser perseverantes sem passar pelo sofrimento. Nós queremos pular a etapa. É como você querer fazer um omelete sem quebrar os ovos. É impossível, né? Não tem como. Você tem que quebrar os ovos para conseguir fazer o omelete. A mesma coisa é com o amadurecimento, né? Com a nossa perseverança. Se você quer ser um crente perseverante, você tem que passar pelo sofrimento. Eu não queria que fosse assim. E tenho certeza que você também não queria que fosse assim. Mas Deus entende que essa é a melhor forma. Deus usa o sofrimento como uma escola para os crentes. E foi Deus que assim estabeleceu. O sofrimento é a escola de Deus para o nosso crescimento. E o texto é muito claro em dizer que quando a nossa fé é provada, né, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, quando nós passamos pela aprovação e somos confirmados, ou seja, nós passamos no teste, confiamos em Deus apesar do sofrimento, o que ela faz? Ela produz perseverança. Esse é o resultado de quando nós somos provados. E a palavra provar aqui, a ideia dela aqui é a mesma ideia de quando você usa, aquece o metal para tirar as impurezas. Por exemplo, bem conhecido o ouro. Você tem o ouro bruto, só que o ouro bruto, ele é valioso, mas não é tão valioso porque ele ainda está cheio de impurezas. E então você precisa aquecer, né, a fornalha para que possa assim, então derreter e as impurezas são afastadas do ouro. E o ouro então se torna mais puro, mais brilhoso e muito mais valioso. A mesma coisa somos nós cristãos. Deus faz isso. Muitas vezes a nossa fé está impura, ela está contaminada com desconfiança, com dúvidas. E Deus então usa as provações para nos descontaminar, para afastar de nós a dúvida, né, a desconfiança, a incerteza, o vacilo, né? Então Deus faz isso conosco. Então por isso que o passar por provações deve ser motivo de alegria, porque ela produz em nós perseverança, nós somos purificados com isso, né? E então no verso 4, Tiago nos diz qual é o propósito disso. Ora, a perseverança deve ter a ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, isso aqui é muito importante. Qual é o propósito do sofrimento, das provações na vida do cristão? É para que nós sejamos perfeitos e íntegros, nada deficientes. Ora, a ideia aqui não é de perfeição plena, né? Mas a ideia do autor aqui é nos mostrar que quando nós somos provados pelas tribulações, nós somos purificados e então nós perseveramos e com isso nós nos tornamos crentes maduros, crentes fortes, crentes que suportam, né, momentos difíceis, né? Então, muitos de nós oramos a Deus pedindo maturidade. Ô Senhor, né, que sejamos crentes mais maduros, que o Senhor me ajude a crescer na fé. No entanto, nós pedimos isso e queremos pular o sofrimento. E não tem como. Observe que é uma cadeia lógica aqui. Então, nós nos alegramos, né? Devemos nos alegrar pelas provações. E por quê? Porque as provações, elas produzem em nós perseverança.
E quanto mais perseveramos, mais amadurecemos a nossa fé e somos crentes mais fortes, né? Somos crentes mais refinados, né? Então, se você quer amadurecer na fé, não fuja da escola do sofrimento, né? Infelizmente ou felizmente é assim que Deus faz. É a sabedoria de Deus. Sabemos, irmãos, que não é na alegria que Deus nos prova, né? Não é na alegria que a gente chega a conclusões mais maduras da nossa vida. Seja sincero, nós amadurecemos no sofrimento. Nós ficamos mais fortes na hora da dor. A alegria é como se fosse o bônus, né? É como se Deus nos desse ali o descanso das dores e a gente então por um momento, por um instante, aproveita aquele momento. Mas aquilo não traz amadurecimento para nós. Aquilo é a consequência. Nós somos amadurecidos na dor, no sofrimento. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha na gente a cada dia. Então, não reclame tanto porque você está em casa contra a sua vontade. Eu estou falando de mim, às vezes eu também fico reclamando aqui em casa, porque eu quero sair, eu quero ver meus amigos, eu quero poder conversar, reencontrar os irmãos, quero poder estar naquele churrasco, estar com a galera conversando. E às vezes eu reclamo, mas na verdade eu deveria estar me alegrando nesse momento também, porque Deus tem algo a nos ensinar nesse momento. E você também não reclame, ou pelo menos pare de reclamar um pouco mais. Eu sei que talvez esteja difícil, talvez você diga, pastor, é porque o senhor está bem, eu estou passando dificuldade, mas se você está passando dificuldade, Deus assim quer isso, para te amadurecer, e Ele não faz isso só com você, Ele faz com o seu povo. E isso é prova do amor de Deus. Muitos pensam que a prova do amor de Deus é Deus não permitir o sofrimento, mas é o contrário. Quando Deus nos ama, é que Ele nos permite sofrer, não porque Deus tenha prazer no nosso sofrimento, mas porque Deus usa o sofrimento para nos fazer amadurecer. É porque Deus, através do sofrimento, faz com que a gente tenha mais prazer nele, porque nós aprendemos quem é Deus, conhecemos a Deus e entendemos o como somos nada sem Deus. E então passamos a ter mais prazer em Deus quando sofremos. Meus queridos, não adianta fugirmos do sofrimento. Então, que você, nessa quarentena, se alegre. Peça para que Deus te mostre o que Ele quer te ensinar. Que você aprenda as lições que Deus quer trazer. E eu tenho certeza que são muitas. Não só para nós aqui, mas para o mundo inteiro. Deus tem trazido lições. Que você olhe para o sofrimento não como um sinal da falta de amor de Deus. Muito pelo contrário. Mas como um sinal do amor de Deus. Ora, Deus não poupou nem o seu próprio Filho. Deus não poupou nem a Cristo, que era o seu Filho. Que nunca pecou, inocente que era, mas morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Cristo sofreu maior dor do que a que nós estamos passando. Qualquer tribulação nossa nessa terra não se compara às dores de Cristo, às dores infernais que o nosso Salvador suportou por sua causa e por minha causa, para que nós pudéssemos ter prazer em Deus. Então, um lapso de sofrimento, um curto período de sofrimento que tenhamos, não é nada diante daquilo que Cristo sofreu por nós. E Ele sofreu e glorificou a Deus. Como ovelha muda, Ele se entregou ao matadouro. Então, que nós imitemos o nosso Salvador, que a gente diante do sofrimento também glorifique a Deus, louve ao Senhor e confie de que Ele cuida de nós. Então, que o Senhor nos dê esse aprendizado, que a gente aprenda a lidar com o sofrimento, entendendo que o sofrimento produz perseverança e que na perseverança Deus amadurece a nossa fé. Por isso, se alegre nas provações. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a enfrentarmos esses dias de sofrimento e que possamos nos alegrar na sua misericórdia e na sua graça. Vamos orar?
Deus amado, Senhor bendito, muito obrigado, que a Tua palavra fique guardada em nossos corações e que possamos aprender, ó Deus, a como lidar com o sofrimento, a lidar com as provações em nossa vida. É em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado, que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a noite.